Olá, tudo bem, meus queridos? Hoje eu vim trazer o tema muito recorrente no setting terapêutico, que é a culpa. E não tem como nós falarmos sobre ela sem pontuarmos as fases evolutivas dos valores humanos aí no nosso processo evolutivo, não é? Então, lá no início, nós possuíamos 95% das estruturas egocêntricas e 5% das empáticas, porque nós precisávamos sobreviver. Então, nós precisávamos de todas as nossas tendências egoístas para avançarmos e superarmos todos os desafios da cadeia alimentar, da lei do mais forte. E com o passar dos milhões de anos, nós desenvolvemos a estrutura dual, que é a que nós estamos hoje, 50% egocêntricos, 50% empáticos, e isso nos dá a possibilidade de avaliarmos, analisarmos o nosso comportamento, nossas atitudes diante dos desafios, diante de situações que exigem de nós um olhar de se colocar no lugar do outro, não é? E muitas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Nós temos atitudes e comportamentos nos quais a gente fala assim, poxa, olha, não foi bacana isso que eu fiz, não foi adequado. Então, essa é a fase em que eu consigo olhar e avaliar e posso reestruturar o meu comportamento. Vamos levar milhões de anos para atingirmos 95% da nossa capacidade empática? Vai, muitos milhões de anos, mas nós já estamos no meio do caminho, não é? Com uma capacidade de olharmos. Então eu gostaria de pedir para vocês, se possível, imaginar, né? Aqueles que se sentirem confortáveis, de fechar os olhos para que nós possamos colocar a nossa atenção na nossa respiração e colocar atenção nas 4 fases da respiração. Eu inspiro lentamente, sem esforço nenhum, a minha respiração normal, encho o peito de ar, devagar, e seguro alguns segundos essa respiração. Solto devagar, lentamente, e segura um pouquinho esse pulmão vazio. Inspiro novamente e eu vou colocando a atenção nessa respiração que eu inspiro, seguro, expiro, seguro com os pulmões esvaziados, depois eu retomo, ainda com a atenção na respiração e procurando esse momento de introspecção do pensamento calmo. Eu consigo harmonizar o meu corpo, sentir a leveza, e assim eu convido vocês a buscarem no passado vivência de algo que produz em você arrependimento. O que vem à sua mente? Você lembra de algo que te produz arrependimento? Do que você se arrependeu? Você se recorda dessa experiência? Do pensamento que você sentia? Procure evocar essa experiência, trazer de volta essa consciência. Escolha uma situação, escolha um momento. Procure fazer
uma experiência como se você pudesse se desmembrar de você, como se você estivesse do outro lado, que você pudesse se distanciar um pouco e se observar. Procure olhar como você estivesse agora de fora da situação, de fora dessa emoção, como se estivesse analisando uma outra pessoa, como se fosse uma experiência de alguém que te contasse. O que você diria para essa pessoa que você assiste, que você observa? Observe o que o rosto dela expressa, uma certa angústia. Ela não queria ter feito o que fez? Ela traz culpa, arrependimento? Ela não está bem, nem feliz consigo próprio? O que você diria a ela? O que você tem vontade de fazer? Você tem vontade de abraçá-la? Você cobraria dessa pessoa? Você apontaria o dedo para ela? Você faria um sermão? Você mostraria a ela que você está desapontado com a sua atitude? Ou você ficaria compadecido? Você sentiria empatia, teria vontade de se aproximar e dizer que está tudo bem? Você não precisa ser perfeito ainda. Isso faz parte do processo do crescimento. Você não é diferente de todos que fazemos parte da família humana. Me dê um abraço e vamos nos comprometer juntos em retomar o caminho. Não vamos deixar que esse arrependimento faça com que nossos passos sejam parados e fiquemos num estado de estagnação. Vamos respirar fundo e seguir em frente. Qual dessas duas posturas traria maior benefício? Um sermão? Um dedo em riste? Um olhar de decepção? Ou a empatia, a compaixão e o estímulo de continuar? Não é difícil de perceber que faremos mais bem se escolhermos a empatia e os estímulos para seguir em frente. Podem abrir os olhos aqueles que se entregaram à experiência e podemos juntos refletir, trazendo um pouco mais próximo o tema da culpa. Nada como pensar a respeito de algo que está próximo, a flor da pele. Nada como aprender com a experiência que se vive. É mais difícil aprender quando estamos distantes, olhando de fora, porque a gente cai no julgamento. Mas quando a gente vive na própria pele, quando a gente sente a experiência, ela é muito mais rica. Nós podemos dizer com propriedade que eu tenho todas as condições para dar opinião, porque eu vivi a experiência. É importante que a gente tenha esse olhar de empatia para a culpa, para que a gente não gaste o nosso tempo condenando, acusando e se arrependendo, no sentido de se sentir vítima ou nada. Que a gente possa, daqui até o nosso final do nosso encontro, manter essa empatia no nosso coração com a gente e com aqueles que nos magoaram, que se arrependeram do que fizeram conosco. Que a gente tenha um olhar amoroso e mais consciente, que não exige de um ser
um grau de evolução que nós ainda não temos, não estamos, que é impossível dizer que nós não vamos errar mais. Porque para falar da culpa, nós vamos falar do erro. É a consciência do erro que promove a culpa. Porque enquanto a gente comete erros e não sabemos, né, que estamos cometendo, a gente está num estado inconsciente. Então, se eu não percebo que estou errando, nós não somos visitados pela culpa, né? A culpa, ela só aparece quando a gente se dá conta do que foi feito, que enxerga, que é capaz de analisar o ato equivocado. Tem pessoas que não enxergam o ato que tenham feito como um mal, como errado, como ruim. E alguém que está do lado de fora diz: o que você está fazendo? Isso não é bom. Mas a pessoa acredita que está fazendo uma coisa boa. Então, ela vai se sentir culpada conforme a interpretação que ela faz da ação do comportamento dela, né? Se olharmos para a humanidade, vamos ver absurdos que foram praticados. Nós já praticamos tantos absurdos, não é mesmo? E hoje a gente não seria capaz de fazer. Então a culpa, ela vai ter relação com o erro que se tornou consciente. Eu sinto culpa quando eu já tenho consciência para analisar o que eu fiz e sou capaz de entender que aquilo que eu fiz não foi bacana, que não foi adequado. Quando eu descrevo desse jeito, eu deveria me sentir feliz, pois eu já tenho capacidade de avaliar, de enxergar o erro como um erro, né? Eu já tenho a consciência para me avaliar e eu já tenho a coragem de dizer: isso não foi bom, você exagerou, se omitiu, você foi egoísta. Isso já é uma conquista enorme, porque até hoje a maioria de nós vai buscar justificativas para dizer: não, mas eu precisava fazer isso. Ah, você está falando porque você não viu a situação. E a gente vai insistir em dizer que aquilo era bom. Nós ainda negamos aquela consciência que quer brotar em nós, dizendo: será que isso que você está querendo é bom? Será que você não poderia fazer melhor? Precisa ter coragem para romper com algo que vai gerar todo esse processo de transformação, de autoconhecimento, de autoiluminação, que é muito desafiador. Então, se a gente já tem condições de entender um ato errado e propor mudanças de comportamento e atitude, isso já é um grau de evolução que foi alcançado. Então nós poderemos ter essa postura de: obrigado, eu já sou muito agradecido por já estar conseguindo me culpar. Mas o que acontece? Quando a gente já consegue se culpar, a gente evoca a culpa arquétipa, lá de trás, que é a culpa que é vista como passível de condenação. Para onde que vai o culpado? Ele vai para a prisão. O que se faz na prisão? Nada. Fica lá esperando ser punido de alguma forma.
limitado no seu direito de vir, do seu livre-arbítrio. O culpado vai ser punido. E isso não nos ajuda, porque o objetivo da culpa não é ser punido. Vamos usar outra palavra que vai querer dizer a mesma coisa, mas vai nos libertar deste passado arquetípico, da imagem que a gente traz da culpa. Vamos falar de responsabilidade. Então, desde eu falar, eu fui culpado por aquele mal, eu vou dizer, eu fui responsável. Porque quando eu falo eu sou responsável, eu evoco em mim outra postura. Porque quando eu me sinto responsável, eu vou ter que dar conta daquilo. Eu me posiciono. Gente, eu vou dar um jeito. Eu vou resolver. Me perdoe, me desculpe. Eu vou atrás de ressarcir, tentar consertar, pedir desculpas. Eu vou me mexer. Então, a culpa inconsciente nos leva a lugares que a gente espera ser punido e por isso merece sofrer. Enquanto que a responsabilidade nos leva à frente do que eu vou buscar para resolver. Então, o primeiro passo é olharmos e sermos empáticos para lidar com nossas culpas e as dos outros. Que a gente não gaste o nosso tempo tentando apontar os erros. Hoje eu vou pensar nas culpas de uma outra forma, porque eu não vou mais acessar e mexer na vida dos outros, porque cada um tem o seu livre-arbítrio para transformarem quando quiserem e quando puderem. Mas eu tenho a atuação sobre mim mesmo. Que eu gaste o meu tempo com minhas próprias questões, daquilo que me dá uma condição de algo que eu possa fazer. Vamos olhar para isso de forma pedagógica, vamos olhar para essa culpa de forma que eu possa aprender com isso, sem ir para o caminho da punição, mas sim como um caminho de transformação e crescimento. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então eu vou deixar os meus agradecimentos. Um até sempre, uma excelente semana, uma semana auspiciosa para todos nós, que possamos fazer profundas reflexões para sair da culpa arquetípica que busca a punição, para irmos para a responsabilidade de transformar, de darmos um passo à frente na nossa evolução.